A mensagem é a importância de uma promessa. Quanto vale a sua palavra? Então você pode orar comigo mais uma vez? Senhor Deus Pai, eu quero te louvar, quero te adorar, quero te exaltar. Que alegria estar aqui, que bom poder estar aqui mais uma vez com os meus irmãos, aqui em comunhão. Nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos cumprir o nosso chamado. Nós precisamos entender, Deus, que o Senhor é a razão de tudo na nossa vida. Nesse momento eu aproveito e oro por aqueles que estão assistindo. Eu vou orar por aqueles que vão assistir. E a minha oração, Pai, é que todo esse culto haja um manifestar sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que aonde as cadeias do inferno são quebradas, toda incredulidade cai por terra, toda surdez, toda cegueira, em nome de Jesus cai por terra. E nesse momento o coração seja transformado, um coração de pedra transformado num coração, de carne, um coração sensível à voz de Deus. Que nós possamos entender e ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Que o coração se abra e que a tua palavra possa entrar como uma semente que possa germinar e possa dar muitos frutos. Em nome de Jesus, amém e amém. A importância de uma promessa. Quanto vale a sua palavra? Meu querido, a vida do rei Davi é uma inspiração para nós. Eu amo quando eu leio na Bíblia a história de Davi, quando eu assisto um filme e assim por diante. É uma história que me fascina. Eu já cheguei a ler um livro chamado Davi. É uma biografia de um escritor chamado Charles Window. Não sei se alguém já leu, eu recomendo. Frank, você tem que ir na livraria? Não, nós não temos esse livro, mas você também pode comprar pela internet. Se precisar, a gente pode fazer o pedido para você. E ele pega a história de Davi inteira, desde quando ele era ainda um pastor de ovelhas até depois da morte dele. Então ele pega toda a história do rei Davi. É um livro muito especial, Davi, do Charles Window. E aqui nós vemos o que, meus queridos? Na mensagem, sem ser domingo passado, anterior ainda, a gente pensou sobre fortalezas com Davi, não foi assim? Que o desejo dele era conquistar Jerusalém, que ficava, Jerusalém ficava num lugar estratégico. Quem morava lá eram os jebuseus. Ele consegue invadir aquela fortaleza e ele, consegue vencer os seus inimigos. E depois a gente viu o que? Uma atitude de um adorador. De repente ele começa de uma forma errada, mas aí ele vai lá e ele decide fazer da maneira correta, e Deus honra a vida do rei Davi. Só que aqui nós vemos o que? Davi vivendo uma vida já abençoada como rei. Talvez você possa imaginar a cena. Imagina o trono de Davi, aquela tinta fresca. O arquiteto da sua cidade está projetando novos bairros ali para Jerusalém. A arca de Deus, que ela está lá no tabernáculo. Ouro, prata transbordam nos cofres do rei. Está prosperando o reinado. Tudo está dando certo. Os inimigos de Israel mantêm o que? A distância do rei Davi. Porque na cabeça dos inimigos eles falavam assim: como Davi conseguiu conquistar essa fortaleza que era Jerusalém, que ficava num ponto alto? Peraí, se ele conseguiu conquistar, vão ficar quietos. Deus está com ele. Então os inimigos estão à distância. E sabe aqueles dias do rei Saul, esse rei que abandonou a Deus? É uma lembrança distante. Só que algo acontece no rei Davi, no coração desse rei. Surge uma lembrança, ressuscita uma velha conversa. Talvez um rosto familiar venha à tona sobre ele. E aonde Davi se depara aqui, nesse texto que vai estar em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E diz assim: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. O que é interessante, meu querido, que quando você começa a estudar a história de reis, o que eles mais desejavam quando a pessoa se tornava rei, o que era? Era eliminar todos os familiares, principalmente os homens do antigo rei,
para que não houvesse mais nenhum risco ao trono do atual rei. Mas de repente a gente percebe esse rei tendo uma postura diferente. Eu fico imaginando, quem sabe, né, no rosto da corte de Davi, uma confusão. Mas peraí, como assim? Por que se preocupar com os filhos de Saul? Ei, rei Davi, você não lembra? Ei, enquanto o rei Saul viveu, ele perseguiu você. Ei, quantas vezes ele quis matar você? Você não lembra não? Você já esqueceu, rei Davi? Só que Davi, ele está vivendo um novo tempo na vida dele. Davi, ele não é uma pessoa vingativa. Davi não é aquela pessoa que guarda mágoa, rancor, ofensa. Ele é aquela pessoa que ele aprendeu a perdoar. Ele aprendeu a deletar aquilo que faz mal para ele. E ele decide viver um tempo novo na sua vida. E ele não se importa com o que o rei Saul fez com ele. Mas ele lembra de um acordo que ele fez com Jonatas. Olha o que está aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 20, 14 e 15, a parte A diz assim: se eu continuar vivos, aqui foi um momento enquanto Jonatas estava vivo ainda, e Davi estava ali conversando com Jonatas, e eles firmam ali um pacto. E ele diz assim: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. E ele faz ali um pacto com o rei Davi. E aqui nós vemos esse rei cumprindo a sua promessa. Eu não sei você, mas o que nós mais vemos hoje, e eu não estou fora disso, eu preciso me cuidar. Você faz uma promessa, mas você muitas vezes não cumpre a promessa. Talvez você fale assim: mas pastor, eram 2 jovens idealistas, para que cumprir uma promessa lá da juventude? Talvez você comece a lembrar de algumas coisas aí que você promete para as pessoas, e você fala: nossa, eu não cumpri. Nossa, eu disse algo para a pessoa, mas eu não cumpri. Olha, eu prometi isso e não cumpri. Interessante isso, né, gente? Isso é algo que eu vigio muito na minha vida. Não sou perfeito, gente. Eu tenho que me cuidar. Mas algo que eu tento fazer na minha vida é cumprir aquilo que eu falo. As pessoas precisam entender. As pessoas precisam ver em nós a verdade. Por isso que algumas pessoas que falam demais, ela tem que tomar muito cuidado. Porque quem fala demais, muitas vezes ela esquece daquilo que fala. E aqui nós vemos, né? Por que honrar o filho de um sujeito vingativo que só quis o meu mal? Mas Davi, ele faz um acordo. Ele fez uma promessa. Tem uma frase que diz assim: quando listar os gigantes que Davi enfrentou, esteja certo de que a palavra promessa não foi cortada e faz parte da pequena lista. Você precisa entender que Deus é um Deus de promessas. E a Bíblia fala que se nós somos filhos de Deus, nós também somos filhos de promessa. Talvez você, marido, você se depara com a sua esposa deprimida, entrou numa depressão, perdeu o ânimo de viver, mas você sabe que tem uma promessa de Deus para você, e quando você olha para ela e você vê ela diariamente, sabe, nessa tristeza, sem ânimo para as coisas, e você fala: mas espera aí, não foi a moça com quem eu me casei, o que está acontecendo? Mas você vem e traz à tona: espera aí, eu fiz uma promessa para ela diante do pastor.
Eu fiz uma promessa diante de Deus, que eu iria caminhar com ela nos momentos bons e também nos momentos difíceis. A promessa precisa fazer parte da sua vida, senão você vai desistir, você vai parar. Talvez você, esposa de um marido que te traiu, ou você sabe que ele te trai, ele volta arrependido e você está magoada. Aí você se pergunta: ele quebrou a sua promessa comigo, será que eu devo manter a minha? Será que vale a pena? Ei, eu tento confiar nele, mas a atitude dele é totalmente diferente para com a minha. Talvez tem pais que fazem as mesmas perguntas com os seus filhos pródigos, filhos que fogem, filhos que não ouvem, filhos desobedientes, filhos que o prazer dele é trazer desconforto para os seus pais. O pai é vivido, o pai tem experiência, o pai já sofreu, o pai já quebrou a cara. Quando eu falo do pai, eu estou falando da mãe também. E a mãe muitas vezes chega e fala: filha, filho, não faz isso, filho, você vai quebrar a cabeça. Filho, esse rapaz não vai te fazer feliz. Filha, filho, essa moça vai te afastar de Deus. Mas eu não sei o que acontece, eles querem fazer tudo do jeito deles. E aí o pai vê lá quebrando a cara. E o que é mais triste para um pai é ver o filho sofrendo. Promessas comprometidas entre flores de primavera, mas cobradas no tempo cinzento do inverno. Nunca escapamos de suas sombras. Nós precisamos entender que as promessas, elas precisam sobreviver em momentos lindos de primavera, mas principalmente nesses momentos de inverno, de sequidão, onde as folhas parecem que a árvore está morrendo. E aqui nós vemos Davi que não tenta escapar de suas promessas. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês nessa noite é esse ponto aqui: não fuja de suas promessas. E ele decide encontrar o descendente do rei Saul, Jonatas. E naquela época não era fácil, gente. Ele era o único herdeiro do antigo rei, e ele sabia que a vida dele corria risco, porque ele sabia que dependendo do rei, se descobrisse ele, o rei iria matá-lo. E ele faz o quê? Eu vou viver no anonimato, eu não posso que ninguém saiba que eu estou vivo, descendente do rei Saul. E Davi, ele tenta descobrir se existia alguém da família de Jonatas, e ele chama um dos conselheiros, e de repente Ziba, um antigo servo do rei Saul, conhecia ele, e chega até o rei e dá essa resposta aqui em 2 Samuel 9:3. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. O que é interessante aqui, meu querido, que Ziba nem menciona o nome desse homem. Ele chega e diz assim: ó, é um aleijado dos pés. Ei, rei, para que você vai se preocupar com esse aí, ó? Era teu inimigo. Um aleijado é um fardo, é um peso, é uma carga. Para quê? Olha a vida que você leva, rei. Para que você vai querer cumprir uma promessa de uma pessoa e de uma família que te fez tanto mal? Abandona, rei. Não vale a pena. Mas nós vemos aqui, no capítulo 4 de 2 Samuel, a pessoa em questão é um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Mefibosete, meus queridos, quando ele tinha 5 anos, o seu pai e o seu avô morreram nas mãos dos filisteus. Você conhece a história. E você sabe como que era a brutalidade dos filisteus quando eles pegavam o rei e os seus filhos, né? E todos aqueles que faziam parte da liderança
de um reinado. Eles eram muito cruéis, eles matavam não só eles, mas todas as suas famílias, estrupavam as esposas. Ei, era muito triste. E aqui nós vemos o que? Uma ama pega Mefibosete, apanha ele no colo, e ela sai correndo para tentar fugir dos filisteus. Só que de repente ela tropeça e ela cai junto com a criança. E sabe o que acontece? Quebra os 2 tornozelos do menino. E por causa disso, o menino fica manco. Desespero. Uma ama pega, não posso deixar os inimigos pegar. É o herdeiro do rei, vão matar ele. Mas infelizmente acontece esse acidente. E sabe aonde a ama leva essa criança? Ela leva lá num lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto. Olha o nome. Eu lembro em Araçatuba que eu cheguei a morar num bairro lá muito complicado. Graças a Deus tem mudado muito, né? Mas eu não sei se talvez tem um bairro aqui em Bilac assim muito carente. E talvez seja aquele bairro assim que você fala assim: eu não queria morar lá não. Se eu vou morar naquele bairro eu não quero. E aqui é essa situação desse rapaz chamado Mefibosete. Talvez você consiga imaginar a cena. Eu vou ilustrar aqui, tá? Mas só para você imaginar. Talvez está Mefibosete, uma casa velha, talvez um trailer tombado, arrendado por um preço ridículo, jogado no meio do deserto. Ele está ali sozinho, escondido, com medo dos filisteus, com medo do rei Davi. E aqui nós vemos uma história tão triste, gente. Sabe por quê? Porque essa criança, ela era herdeira do rei legítimo do trono. Ei, essa criança nasceu numa época onde o rei era rico, vivia do melhor, tinha o melhor, casa boa, conforto. De repente está na miséria, vitimado por uma queda, foi deixado impossibilitado de andar em uma cidade estranha. Lá vivia sobre ameaça de morte. Olha a situação desse homem chamado Mefibosete. E talvez muitos se perguntam o que o rei Davi quer com esse menino. E de repente algo acontece na vida desse menino. De repente chega a carruagem do rei Davi lá na frente da casa dele. Ei, peraí, eu fui descoberto e agora eu vou morrer. Ei, alguém caguetou que eu estou morando aqui. Esses caguetas, hein? Mas ele não imaginava que algo lindo de Deus estava para acontecer. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 9:8. Quem é este teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Você consegue se ver? Eu queria dizer, sabia que o que ele acabou de dizer aqui é o que nós somos diante de Deus. Deus, ele faz uma comparação no Antigo Testamento que a humanidade para ele diz assim que nós somos como trapo de imundícia. Antigamente a lepra não tinha cura e as pessoas usavam panos. E é onde as pessoas colocavam esse pano para tentar amenizar essa podridão do corpo. Então, depois, o que eles tinham que fazer? Era um pano que se contaminava. Se você desse esse pano para outra pessoa, ela iria se contaminar. Então, era um pano que você tinha que queimar. Era chamado pano de imundícia. Então, sem Jesus, nós estamos assim diante de Deus. Nós não somos nada, pecadores miseráveis, ainda que você seja da família Fernandes, da família Soares, da família Constantino. Essa família fundou essa cidade. Meu pai já foi o prefeito, mas diante de Deus isso não tem valor algum. Eu venho de uma descendência de 4 pastores. E daí, se você não abrir a sua vida para Jesus, se você não ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não passa de um pecador
miserável. Segundo Samuel 9, 9 e 10, então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Meu Deus! Olha a miséria que esse menino, esse homem vivia, aleijado, morava num lugar sem pasto, uma miséria, sozinho, solitário, sem esperança. E de repente Deus fala: eu estou mudando a tua sorte. Hoje você estará comigo sentado na mesa do rei. E aí, tem alguma semelhança com você? Tem? Tem alguma semelhança com aquilo que Jesus fez na sua vida? O que é interessante, sabe o que é? O rei Davi poderia, para cumprir a sua promessa, poderia dar para ele uma oferta. Mas para que ter um aleijado aqui na minha mesa? Tudo sujo, barbudo, maltratado com a vida. Ei, estou te dando dinheiro aí, Deus abençoe, estou cumprindo a promessa que eu fiz com seu pai. Ó, show de bola. Mas Davi deu mais do que uma pensão para Mefibosete. Ele deu um lugar à mesa do rei. E aí? E aí? Qual é a decisão que você tem tomado na sua vida, principalmente com pessoas que Deus tem colocado na tua vida? Você acha que Deus vai colocar na sua vida só a gente que você gosta? Sabe de nada, inocente. Deus quer trabalhar em você, Deus quer trabalhar no seu caráter, Deus quer trabalhar na tua vida. E muitas vezes Deus coloca pessoas que você não gosta mesmo, mas Ele diz assim: ei, é para você orar não pelo teu amigo, mas é para o teu inimigo, porque é assim que vive um filho de Deus. É onde você vai fazer diferença, é onde as pessoas vão ver Jesus em você, o meu amor em você. Não é quando a pessoa só fala aquilo que agrada o teu coração. É muitas vezes quando a pessoa, ela vai fazer aquilo que não te agrada, mas você fala: Espírito Santo, o Senhor habita dentro de mim, e eu vou pagar mal com bem. Porque você quebra a perna da pessoa. Não é assim? A pessoa vem falando mal de você: eu te amo, viu, em Cristo Jesus, eu quero o seu melhor. A vontade é você dar um tiro. Mas essa é a diferença. Meu querido, nós precisamos entender que esse rapaz, ele desaparece por 15 anos, porque algo acontece na vida de Mefibosete. Porque devido ao pecado do rei Davi, reaparece um drama. O filho Absalão se rebela contra o pai. E de repente Davi, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair às pressas. Ele deixa o trono, enquanto o rei o rei Absalão toma o trono. E de repente, sabe o que acontece? Ele está lá sentado à mesa do rei Mefibosete, e de repente Davi vê Ziba e fala assim: Ziba, cadê Mefibosete? Espera aí, ele está aqui do meu lado, eu tirei ele daquele lugar. Aí olha o que acontece. Ziba diz assim para o rei Davi: ele ficou do lado inimigo. Eu fico imaginando o que deve ter passado pela cabeça do rei Davi. Mas espera aí, olha o que eu fiz para esse rapaz. Eu mudei a vida dele, eu mudei a história dele. Mas a história também diz que depois, novamente, Mefibosete chega diante do rei e diz assim: rei, eu quis te acompanhar, mas Ziba me enganou. Ziba disse que você não
saiu às pressas, não precisava. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, meu querido, que não importa se Ziba estava falando a verdade, ou se Mefibosete estava falando a verdade. O importante é que Davi, ele decide perdoar. Não sabemos porque Davi nunca pergunta. Ele nunca pergunta porque a resposta não importa. Se Mefibosete disse a verdade, ele fica. Se mentiu, também fica. Seu lugar no palácio não depende do seu comportamento, mas da promessa de Davi. Meu querido, novamente, depois que Davi volta ao trono, sabe quem está lá novamente na mesa do rei? Mefibosete. Meu Deus, cara. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero dizer algo para você. Não importa como você está aqui, não importa se você não está cumprindo a tua promessa diante de Deus, porque um dia você fez uma promessa diante dele. Você lembra quando você se batizou? Você lembra quando o pastor chegou para você e disse assim: ei, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E qual foi a sua resposta? Você está decidido a segui-lo pelo resto da tua vida. E o que você disse? E aí, como é que você está hoje? Você está cumprindo a sua aliança? Mas Deus manda dizer para você: filho, não importa a decisão que você tem tomado, mas se você voltar para a casa do Pai, a porta vai estar aberta, a cama vai estar aberta, o acesso na geladeira vai estar aberto, o colo do Pai vai estar aberto. A diferença é você aceitar o meu amor e mudar de vida, porque enquanto você estiver errando, você só vai quebrar a cabeça, você só vai sofrer. Segundo, Deus sempre cumpre as suas promessas. Isso que é lindo em Davi. Davi, ele toma essa decisão de amar as pessoas. Olha o que diz em Deuteronômio 7:9: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Por 1000 gerações, por 1000 gerações. Talvez você está aqui e você fala: mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma promessa na tua vida. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas muda de vida, enquanto você está vivo, dá tempo ainda. Você se lembra da promessa de Noé? Olha o que diz em Gênesis 9, do 11 ao 13: eu estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens, que a gente sabe que é o arco-íris, será um sinal da minha aliança com a terra. Meu querido, toda vez que você olha para o arco-íris, você tem que vibrar, você tem que lembrar: meu Deus, nós não seremos mais mortos através de um dilúvio. É uma aliança eterna que Ele fez conosco, dizendo assim: eu amo vocês, eu perdoo vocês. Meu Deus, Pai. Vocês lembram de Abraão? Deus disse para Abraão: olha para as estrelas, tenta contá-las, Abraão. E é assim que eu quero fazer com a sua descendência. Meu querido, Deus é assim. Olha o que diz em Gênesis 15, 17 ao 18: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro
esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais naquele dia. O Senhor fez o seguinte: aliança com Abrão, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Quer dizer, Deus leva a sério as promessas e as sela de maneira drástica. Deus fez uma aliança conosco. Isso é muito forte. Uma aliança de amor, uma aliança de acreditar em nós. Eu já comentei com vocês já, que essa promessa na minha vida, eu aguardo ela há mais de 15 anos. E eu não vou negar para vocês não. No meio do caminho eu achei que essa promessa não era verdade. No meio do caminho teve momentos de eu desistir. Continuei na igreja, mas fui deixando alguns ministérios, porque na minha cabeça eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falava: Deus, não vai, as coisas não acontecem. Eu acho que eu me precipitei. Aí, quando você vai se afastando, a tendência que é você ir se apegando com outras coisas, porque quando você vai se afastando do Senhor, Satanás vai te oferecendo outras coisas. Essa é a questão. Aí ele vai te oferecendo coisas do dia a dia, coisas normais. Só que são coisas que, se você não tomar cuidado, você vai se contaminando. Aquilo vai entrando na sua mente, e você vai voltando a pecar em áreas da sua vida que você já tinha vencido. E de repente eu me vi novamente preso em algumas áreas da minha vida que eu já tinha vencido. E no meio do caminho Deus novamente vem com a promessa, dizendo assim: eu te escolhi, eu te chamei quando você estava no ventre da tua mãe. Eu tenho um plano na tua vida. E de repente eu me vi: Senhor, me perdoa, eu estou voltando para o caminho novamente. Eu não sei se você já leu o livro de Oséias. 700 anos antes do nascimento de Jesus. Olha o que Deus ordena para esse profeta, meus queridos. Deus ordena que Oséias casasse com uma prostituta chamada Gomer. E ele obedece. Olha só. Talvez a gente sonhe em encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo, ou um homem cheio do Espírito Santo, que vai nos fazer feliz, leal, fiel, que vai cuidar de nós. E olha o que Deus pede para ele. E aqui nós vemos que essa esposa, ela dá à luz a 3 filhos. E nenhum desses filhos são filhos de Oséias, sabia disso? Mas peraí, eu casei com essa mulher, mas devido à traição dela, nenhum dos filhos é de Oséias. Olha o sofrimento desse profeta. Essa mulher, ela vivia uma vida de garota de programa, que vivia em casas noturnas. E chega um dia que essa mulher, ela está no fundo do poço, e ela vai ser leiloada, porque ela já é uma escrava já. E aonde os homens não querem comprá-la, porque ela já está usada, ela já está feia, ela já está desgastada. Sabe, as pessoas vê para ela e falam assim: que valor que tem essa mulher. E sabe o que acontece, meus queridos? Deus chega para Oséias, e Deus diz para ele assim: eu quero que você compre a sua esposa novamente. Olha o que diz em Oséias 3, de 1 a 2. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas de passas, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Meu querido, aqui nós vemos novamente Deus desafiando esse homem aqui: compra de volta a tua esposa.
Olhe para aquela pessoa com amor, com carinho. Olha para a aliança que você fez com ela, e Deus está dizendo assim: ei, eu acredito em você, mesmo que você é infiel a mim. Quantas vezes você já prometeu: Deus, eu vou até o final, e você está longe dele, mas Deus está dizendo: olha para o arco-íris, eu fiz uma promessa lá e eu não vou mentir. Você fez uma promessa com essa mulher prostituta, cumpre a sua promessa. E Deus está sempre usando exemplos para mostrar para nós: eu cumpro a minha promessa com você. E aqui a gente vê Deus cumprindo a promessa dele para Mefibosete. E aí? E terceiro, para a gente encerrar, essa é a sua história. Quem entre nós já não perambulou pela areia de Lodebar? E de repente, a gente percebe o rei chegando para Mefibosete, dizendo assim: eu não estou preocupado com o seu dinheiro. Eu não estou chamando você aqui porque eu tenho interesse que você pode me oferecer alguma coisa, mas eu estou aqui para cumprir uma promessa que eu fiz com você. Talvez algumas pessoas, elas entrem em conflito. Por quê? Por quê? Porque Deus tem um plano na minha vida. Será que é por causa do meu QI? Será que é por causa da minha aposentadoria? Será que Deus está interessado no meu dinheiro? Será que é por causa da minha empresa? Não, meu querido. Você precisa entender que Deus deseja te salvar. Deus deseja mudar a tua história. Deus deseja te dar sentido de vida. Deus deseja cuidar de você. Deus acredita em você, mesmo quando você nem acredita em você mesmo. A esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E aí? E aí? Você vai desistir? Você vai desistir das promessas que Deus tem para você? Você vai desistir do seu casamento? Você vai desistir do teu chamado? Ei, você vai desistir do seu pai? Você vai desistir da sua mãe? Você vai desistir, sabe, daquilo que Deus tem colocado no teu coração? Será que não é o momento de você realmente dizer: Deus, eu quero cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Meu querido, será que você pode se colocar de pé aí? Será que você pode começar a conversar com Deus? Porque você precisa olhar para dentro de si. Não importa quantos anos de convertido